Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente está começando então mais uma aula de técnico administrativo pela Sociedade. Confesso que estou com saudade de vocês, saudade da nossa interação, saudade da sala de aula. Enquanto não é possível, a gente vai mantendo o curso aqui e o compromisso com os nossos objetivos, né, de capacitação profissional. Então, espero poder auxiliá-los e separar mais esse momento de aula para a gente, né, poder ampliar os nossos conhecimentos. A gente até aqui falou mais focado no marketing, né? Sendo que a disciplina, nesse momento, ela trata de marketing e vendas, mas no primeiro momento a gente tratou mais do marketing, características, espécies, enfim, muita coisa mais direcionada ao marketing. Chega o momento da gente falar um pouco de vendas, atendimento ao cliente, né? Relacionamento pós-venda, e tudo isso a gente vai fazer agora. Então, a gente precisa primeiro entender o que é vendas, né? Para a gente poder falar de vendas, a gente precisa entender o que é vendas. Venda, é o ato de vender. Bravo, muito bom. Mas o que é o ato de vender? Tecnicamente, o ato de vender é o ato de transferir a propriedade de bens, né, bens entendidos, serviços, né, prestação de serviço, pode ser bem, produto, móvel ou imóvel, material ou imaterial, né? Ué, mas bem imaterial, por exemplo, uma marca pode ser um bem imaterial. O passe de um jogador pode ser um bem imaterial. O direito de imagem, um bem imaterial, né? Então, algo que não compreenda ser material, palpável. Tá? Então, nesse sentido. Então, a venda, voltando aqui, é a transferência de um bem, tá? A transferência de titularidade de um bem de uma pessoa para outra, podendo ser pessoa jurídica ou pessoa física, mediante uma paga, tá? Mediante um pagamento, mediante remuneração. Por que é importante a gente frisar isso? Que tem que haver a questão da remuneração em dinheiro, pagamento. Porque se não tiver dinheiro envolvido, possivelmente não, ele não configura uma ação de venda. Tá? Por exemplo, se tu tem lá o contrato de compra e venda, tu pode até ter compensação, tá? Digamos assim, tu tem um imóvel, uma pessoa tem um imóvel e deseja vender esse imóvel. Aí chega uma proposta de alguém que entrega um outro bem, um outro veículo, uma outra propriedade de um valor diferente, e há a compensação de valor em dinheiro. Se houver essa compensação de valor, seja para mais ou para menos, configura uma relação de compra e venda. Agora, vamos imaginar no mesmo cenário, alguém que tem uma propriedade no interior quer uma propriedade na cidade. Por outro lado, quem tem uma propriedade na cidade quer uma propriedade no interior. E aí eles fazem a troca de bens, tá? Mas sem compensação financeira para nenhuma das partes. Essa não é uma relação de compra e venda, essa é uma relação de permuta. Inclusive, nos contratos que a gente cria aqui, né, é importante, quando o cliente nos procura, a gente entender, qual é aquela relação, tá, para a gente fazer o contrato da maneira correta. Né? Então, por isso que aqui ligado, né, a técnico administrativo, a marketing e vendas, a gente precisa entender que vendas, transferência de bens, entre os interessados, pode ser de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de pessoa física para pessoa física, de pessoa jurídica para pessoa física, de pessoa física para pessoa jurídica. Então, em qualquer um dos formatos ali, pode haver a venda, né? Se caracterizando, então, pela transferência da titularidade, pela troca de um bem ou serviço para outra pessoa mediante um pagamento. Tá? Venda também pode se referir à operação, né? A operação de venda, ou referir-se à quantidade. Vender-se, você sabe, né? Quando você vê lá o anúncio, vender-se, você sabe que está falando, ou a priori, está falando de um item, ou vendem-se. Né? Opa, então já existe uma coletividade. Né? Então, pode estar se referindo à quantidade ou ao próprio ato de venda, um ato potencial quando algo está à venda, que ainda não houve a compra, não houve aquisição por outra pessoa, então ainda está à venda como ato potencial, ou como uma operação já realizada. Né? Foi feita foi realizada a operação de venda, né? A pessoa já efetuou a venda. Então, um ato em potencial ou algo já realizado, né? E a gente não pode, digamos,
perder de vista que as ações de compra e venda, tá? As ações de compra e venda, o ato de se, né, realizar compra e venda, são a base, a base das operações das empresas pelas quais se obtém lucro. Então, a maioria das empresas obtém lucro como? Ofertando, né, produtos e serviços através da compra e venda dos mesmos. Né? Então, ainda há de se destacar com relação à venda o seguinte: o simples fato de vender, né, o simples fato de você estar no mercado realizando compra e venda, não te garante rentabilidade. Essa, essa rentabilidade, não vou nem tratar como garantia, essa rentabilidade, ela está ligada principalmente à política utilizada pela empresa, política, né, de valoração dos seus produtos e serviços, a política utilizada, né, para valoração no sentido de dar valor, né, mas o valor sobre aquele aspecto do preço pelo qual você vai cobrar pelo seu serviço. E o valor que vai representar aquele teu produto ou serviço na vida de quem compra, né? Atendendo a necessidade ou desejo de quem compra. Então, são pontos importantes aí que a gente precisa sempre associar a vendas. E falando sobre vendas, necessariamente a gente precisa falar sobre atendimento ao cliente. Quem é que, de repente, quem é que não tem uma experiência ruim ou uma experiência de ter sido mal atendido em algum estabelecimento e isso marcou, né? É muito comum no nosso dia a dia a gente se dirigir a um estabelecimento, seja pessoalmente ou seja virtualmente, e receber um atendimento que muitas vezes, ou em alguns casos, pode ficar aquém daquilo que a gente desejava. Da mesma forma que a gente pode ser surpreendido positivamente por outros locais. Eu mesmo recentemente tive numa loja de calçados aí uma experiência bem bacana. É num outro bairro, é uma loja de bairro, é uma loja num outro bairro do outro lado da cidade, mas na qual eu fui muito bem atendido e retornei mais algumas vezes lá e sempre retorno lá que gostei muito do atendimento. Então, nós como consumidores, né, e para quem trabalha nessa área de vendas, precisa prestar atenção nisso. As empresas, né, como um todo, elas precisam prestar atenção no seu cliente, inclusive nas mudanças de perfis dos seus clientes. Né? Precisam estar focados. Muita gente até tem essa informação, mas na prática acaba não funcionando, não viabilizando isso. E digamos, essa excelência, tá? Essa excelência na maneira de atender o cliente é o que vai determinar o sucesso da empresa, a lucratividade para os funcionários. Essa excelência do atendimento que vai determinar a eventual promoção. Era vendedor, virou gerente, né? No momento de redução das vendas, é o que pode definir quem permanece na equipe e quem não. Né? Então, o atendimento ao cliente, ele traz muitas respostas. E por isso a empresa, um profissional da área de vendas, ele precisa estar atento. Tá? Se você pegar algumas pesquisas aí que trazem percentuais de mais de 98%, né, dos consumidores preferem pagar um pouco mais por um produto, desde que seja bem atendido. Né? Mais de 93% das pessoas, tá, comentam que se irritam, né? Se irritam, aliás, comentam que, de modo geral, os vendedores não estão preparados para atender, né? Para vender, enfim. Né? Então, os maiores queixos o vendedor não conhecer o produto, tá? Não ser profissional. Né? Deixa eu pegar mais alguma aqui. Demora no atendimento, descaso, isso pode ser tanto no ambiente virtual quanto no ambiente presencial. Então, tem uma série de fatores aí que podem tirar o cliente do teu ambiente, seja da loja virtual ou da loja presencial, desviar o interesse, o foco daquele cliente para a concorrência. Tá? Então, tamanha a importância, tá? Tamanha a importância do atendimento ao cliente nas relações de venda, né? Nas operações de venda. Deve ser triste para um estabelecimento até vender, mas perceber que sua clientela está insatisfeita com o atendimento, até porque assim, é sazonal. Muitas vezes o cliente está comprando ali contigo, mas no momento em que a concorrência oferecer o mesmo produto, né, ou um produto similar,
com a mesma qualidade e um melhor atendimento, existe um grande risco desse cliente acabar indo para a concorrência. Então, o profissional da área de vendas, ele precisa estar atento, né? Precisa estar atento, precisa estar sempre se reciclando, demonstrando interesse, conhecendo o produto, conhecendo as técnicas de vendas adequadas, né? E é isso que a gente vai trabalhar daqui para frente sobre momentos, tá? Momentos de fazer essa preparação e avaliação da venda como um todo para atender às necessidades dos clientes. Para se fazer uma boa venda, né, precisa ter uma boa negociação. E para quem já é do ramo, já conhece, né, as etapas, já conhece os caminhos. Para quem ainda está galgando, né, uma oportunidade de trabalhar com a área de administração, com marketing, com vendas, né, é importante conhecer essas etapas. Tá? A primeira delas talvez seja a preparação, que é o seguinte: preparação demanda você conhecer o seu produto, conhecer o valor que compõe o teu produto. Quando eu falo em valor, refere-se à experiência vivenciada, né, pelo cliente, pelo consumidor, através da contratação, da compra daquele produto ou prestação de serviço. Né? Então, essa preparação demanda isso, saber quanto vale, qual é a minha margem. Né? Eu tenho uma margem de lucro esperada. Dentro dessa margem de lucro esperada, até que ponto eu posso abrir mão, né, para fins de facilitar a negociação, né, incentivar, trazer um cliente, às vezes, da concorrência, né, quando a gente tem produtos similares, um bom atendimento, tá, e uma cartinha na manga, um desconto pode nos auxiliar nesse sentido. Tá? Mas para isso, para que a gente possa, né, dar um desconto, dar uma facilidade para o nosso cliente, a gente precisa saber qual é a margem, né? Para, de repente, a gente, inclusive, entender se não está trabalhando no limite, se não está trabalhando já no vermelho, concedendo algo que não poderia. Né? Então, a gente precisa ter essa preparação. Conhecer o produto também, né? Conhecer o produto ou serviço, né? Para que não falte informações e que para o cliente ele sinta segurança dentro daquilo que ele está contratando, dentro daquilo que ele está comprando, ou seja, daquilo que você está vendendo para ele. Aí você tem a abertura. Tá? A abertura é desde o momento da recepção, digamos assim, a maneira com a qual você recebe aquele cliente, que você cria o ambiente para começar a tratar, a fazer aquela negociação, fazer aquela tratativa. Então, a abertura, ela envolve também a apresentação pessoal, receptividade, né, para facilitar, para que, digamos assim, as energias contidas naquele ambiente estejam em sintonia para fins de negociação. Assim como tem clientes que gostam de ouvir, né, ouvir o vendedor, tem cliente que ele prefere ele falar. E é importante a gente identificar isso também. Até eu quero falar disso, que tem a questão da abertura, de você criar esse ambiente, né, para fins de negociação. Existe alguma formalidade. E aí, logo depois da abertura, tem a questão da exploração, que é justamente explorar, muitas vezes, explorar ouvindo, entendendo qual é a demanda do cliente, o que é que ele necessita, qual que é o desejo, qual que é a necessidade. E, ao mesmo tempo que você ouve a necessidade, você conseguir analisar se você tem a solução, né? A solução para atender aquela necessidade, para atender aquele desejo. Ou se há alguma adequação a ser feita. Então, a exploração é isso. Obter do cliente, extrair do cliente aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Muitas vezes ele nem sabe o que ele deseja. Né? Então, a exploração, ela demanda isso. Né? Você conseguir extrair algumas informações, seja de perfil, seja de comportamental do cliente, para que você possa ofertar aquilo que atende às necessidades dele. Depois a gente tem também a apresentação propriamente do negócio, onde a gente aí vai falar da experiência que vai ser vivenciada pelo cliente através da aquisição daquele produto ou serviço, daquela contratação, daquela venda que você está tentando realizar. Também você vai falar sobre valor, sobre condições de pagamento. Tá? Então, como quarto elemento, a apresentação do produto em si, do produto, da forma de pagamento, da experiência, do valor agregado naquele produto. Né? Depois você vai ter a clarificação, porque muitas vezes, uma vez que tu apresentou a tua ideia, tu tentou fazer o encaixe, nem sempre é possível. Já de cara, fazer o encaixe entre a necessidade do cliente, aquilo que ele demanda, da demanda do cliente, e aquilo que tem a ofertar.
Em algumas situações, tá, você pode, não é que você pode deixar dúvida, o ideal é que você consiga sanar todas as dúvidas, mas pode haver dúvidas por parte do cliente, né? Por parte da percepção ou algo que ele queira reforçar, detalhar melhor, conhecer melhor. E aí você precisa estar preparado para fazer essa clarificação, dar essa segurança para ele, no sentido de que a solução que você está apresentando, ofertando para ele, aquela solução, aquele produto ou serviço, vai, é, vai atingir, né, atingir a meta de, digamos assim, vai suprir a necessidade, suprir o desejo daquele cliente. Depois da clarificação, aí você tem a ação final, que é o quê? Formalizar aquela venda. Seja, se a gente pensar num contrato de compra e venda com prestações periódicas, então é onde você vai construir esse instrumento. Ah, mas algumas empresas, vamos imaginar banco. Ah, o banco já tem uma espécie de contratos pré-formatados para cada tipo de operação, onde só vai trocar o campo da qualificação e assinatura do cliente. Né? Mas esse é o momento da formalização para uma prestação de serviços, para de repente para a encomenda de um produto, né? Em algumas situações vai demandar de uma formalização contratual, né, anterior, ou na compra e venda, por exemplo, de um veículo, tem a formalização. Né? Então, é esse o momento do fechamento, né, essa ação final. A formalização do instrumento, né? De como tudo aquilo que você negociou a nível de produto. O produto a gente tem ele no preço X, e podemos trabalhar, né? Trabalhamos com financiamento, trabalhamos com crediário próprio, isso vai depender do segmento com o qual você trabalha. Então, nesse sexto ponto, essa ação final trata disso. Tá? Trata de você formalizar aquela venda. Vamos pensar numa situação contínua, um plano de internet e telefonia. Você precisa formalizar, né, aquela contratação. Né? Então, essa seria a ação final, embora chame-se ação final, mas ela é ação final de venda, de atendimento direto com o cliente. Ele não é ação final, digamos assim, da operação venda. Tá? Ele é o atendimento, é a parte final apenas do atendimento presencial com o cliente. Porque a última etapa, né, a última etapa de uma boa venda é o monitoramento dessa venda. Ok, fechei com o cliente, de repente recebi a entrada, ou em alguns casos a entrada fica para o momento posterior. Enfim, fechei a venda, tenho toda a parte documental assinada. É onde eu vou monitorar. Se eu me comprometi à entrega de um produto que não foi feito na hora, ou mesmo, né, uma entrega de instantes depois, ou quando é em relação a uma prestação de serviço, monitorar aquela prestação de serviço, acompanhar, né, acompanhar a realização de tudo aquilo que foi negociado. Então, são essas etapas, né, para uma boa venda. Preparação, você conhecer o teu produto, você conhecer o que você tem a oferecer. Tá? Abertura, você propiciar um clima agradável, um ambiente para negociar. Então, por isso que é importante você ter um ambiente reservado para algumas negociações, não pode ser em qualquer lugar. Exploração, você ouvir do cliente e compreender qual é a demanda dele. Muitas vezes ele vai te passar uma informação e você pode ter a expertise de identificar outras necessidades do teu cliente, nem ele pensou. Isso vai agregar o teu atendimento. Né? A apresentação, tá? A apresentação do produto em si, da solução, daquilo que você quer ofertar para o teu cliente, e aí trazendo condições de pagamento, né? Nesse sentido. Clarificação, tirar dúvidas, deixar o cliente seguro sobre aquela aquisição, sobre aquela contratação. Ação final, formalização do negócio e fazer a avaliação, né? No final ali, fazer essa análise, fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, tá? Esse acompanhamento para fins de compreender, inclusive, mensurar se os compromissos assumidos durante a negociação estão sendo realizados, estão sendo cumpridos. Então, são aí alguns passos, né, algumas etapas que devem ser levados em consideração dentro de uma venda. Eu iria falar sobre uma boa venda,
mas uma venda que atenda plenamente, tá? Plenamente os requisitos de atendimento aos desejos e necessidades do consumidor. Falando um pouco sobre comunicação e relacionamento com o cliente, né, a gente tem a oportunidade aí de vivenciar, né, bastante inovação, uma evolução muito grande, né, ao longo das últimas décadas na forma do vendedor profissional se relacionar com sua clientela. Se a gente pensar que até pouco tempo a gente tinha a figura daquele vendedor de porta em porta, não que deixou de existir, isso também é interessante, a gente vai ver que a gente teve uma evolução muito grande, porém, nenhuma dessas alternativas de vendas ela deixa de existir, ou seja, com o tempo, vai se criando outros métodos, outros meios, mas você não deixa de atender, a ideia é que não se deixe de atender determinada clientela. Por exemplo, hoje a gente tem o ambiente virtual, assim como a gente tem os grandes centros, shopping centers e tal, a gente precisa pensar que tem gente que ou não tem acesso a esses locais, ou realmente não se sinta confortável em entrar num shopping center, de repente, não confia na internet para fins de aquisição de bens e serviços. Essas pessoas, de repente, vão depender, as suas aquisições vão depender do trabalho daquele vendedor de porta em porta, né? Ou da publicidade, que a gente já vai falar na sequência. Tá? Então, assim, a gente teve essa evolução, mas quem obteve os melhores resultados foi quem fortaleceu a sua relação, a sua comunicação, o seu relacionamento com o cliente, né? Identificando os mais diversos perfis, se comunicando com eles, fidelizando os clientes, né? E fazendo uma publicidade adequada, um marketing, né, adequado, né, para atingir os mais diferentes perfis de consumidores. Tá? Então, se a gente falar, por exemplo, de merchandising, né, que seria uma técnica de promoção no local e no tempo certo para oferecer aquele produto ou serviço. Então, se a gente imaginar, por exemplo, tá, uma maratona, quando tu, né, liga a TV ou tu assiste ao vivo uma maratona, vem trazendo informações ali, vende-se a mensagem da vida saudável, da saúde através da prática de esporte, etc. Vende-se essa imagem. Então, você tem ali os patrocinadores nos uniformes, não à toa. Esses patrocinadores querem estar, eles têm a oferecer, a grande maioria das vezes, um produto que indique, tá? Que indique, digamos, alguma proximidade com aquela prática, né? Então, é onde você tem na maratona marcas de patrocinadores de tênis, de trajes esportivos, em alguns casos de alimentos, né? Que seguem essa linha de ser saudável, né? Então, merchandising é isso, está ali no momento certo. Vamos pensar para quem já foi, né, de repente, em palestras motivacionais e tal, o que você encontra, né, na saída das... Sempre tem oferta de livros, mais livros motivacionais, serviços de profissionais que vão cuidar do bem-estar. Né? Então, merchandising também. Se a gente for pensar na publicidade, né, é uma outra técnica, só que é a técnica de comunicação em massa, técnica de repente levar ao maior número de pessoas informações comerciais. Então a gente tem aí como exemplo que a gente pode citar os outdoors na cidade, né? Um elemento, né, um elemento que possibilita atingir né, de acordo com a arte criada, com aquilo que se expõe, possibilita alcançar, dependendo do ponto, possibilita alcançar um grande número de adeptos, um grande número de, vamos tratar como espectadores, né? Pessoas que passam, olham aquela oferta, aquele anúncio e terão, né? Provavelmente terão uma ação a partir daquilo ali. Seja uma ação baseada em encantamento, seja uma ação baseada em repúdio. Né? Então, essas duas possibilidades devem ser consideradas também. Esse é o papel da publicidade, então, tornar público, né? Alcançar o maior número de pessoas através daquelas informações ali. Aí temos também o e-commerce, né? Comércio eletrônico. Mas que parte do comércio eletrônico? Aquela parte que diz respeito a você poder fazer essa troca, né, essa compra e venda de produtos e serviços utilizando plataformas e aplicativos
aliás, plataformas, dispositivos e aplicativos de internet. Então, demanda que você use um dispositivo eletrônico, né? Tablet, computador, celular, notebook. Então, demanda do uso do dispositivo, demanda de uma plataforma. Se a gente pensar uma plataforma, normalmente existe uma plataforma que ela é apresentada para o consumidor no formato de um aplicativo. Uber pode ser destacado como fornecedor de serviços, né? Só que, digamos, a forma apenas se resume à forma de comercializar eletronicamente, ele vai prestar um serviço pessoal. A gente pode pegar, por exemplo, também o Mercado Livre, né? Uma plataforma que se apresenta, né, nos dispositivos por meio de aplicativos e da própria plataforma do Mercado Livre. Tá? Aí a gente tem também a figura do marketplace, né? Marketplace, que traduzindo do inglês, né, um local para negócios, um local para compra e vendas, né? Então, onde você tem galerias, centros comerciais, né? Você tem, além de, em alguns casos, né, pode ser considerado, aqui a gente tem o exemplo da 25 de março e acho que Rua Augusta, se me fala, 25 de março em São Paulo, né, uma área ampla, Camilódromos, uma área ampla de negociação, é um espaço para fins de negociação. Mas a gente não precisa pensar só, digamos assim, só nesse segmento, tá? Aqui mesmo na nossa cidade a gente tem um prédio que inclusive chama Marketplace, que são salas comerciais, né, para as mais variadas finalidades, né, e que representa bem essa situação de você ter um espaço físico voltado para a geração de negócios e a partir daí também geração de lucros, né? E aí você tem também a figura do e-marketplace. Tá? O e-marketplace seria o mesmo sentido do, né, ter um local de negócios, porém por meios eletrônicos. Tá? E aí a gente consegue pensar num exemplo de e-marketplace, né, o marketplace eletrônico, é um local para espaços, um local para negócios, um local eletrônico para negócios. A gente consegue pensar por exemplo, no Facebook lá tem classificados, por exemplo. Hoje, ou em outras plataformas, Instagram, consegue também realizar negócios, ter anúncios, né, nessas plataformas. O próprio WhatsApp também, você também consegue ter anúncios nessa plataforma. Então, essas características, né, essa de loja virtual, de comércio virtual, né, se encaixam nesses exemplos ali. Tá? Deixa eu ver aqui também o que eu gostaria de destacar ainda. Assim, o meu destaque ali vai nesse sentido, né, de dar importância, tá, de ressaltar né, então, ressaltar a importância do relacionamento, do fortalecimento das relações com os clientes. Tá? O cliente ele precisa se sentir bem atendido. A gente falou há pouco sobre a evolução, né, a evolução das técnicas de vendas nos últimos anos, e a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa estar atento, né, estar atento ao perfil do nosso cliente, conseguir fazer a diferença no dia dele. Quando ele sai, a gente já tratou lá em marketing, né? Por exemplo, lá no live marketing, né? Você tornar especial aquela vivência pelo cliente. Tá? Então, o atendimento ao cliente, ele deve ser dessa maneira. Quem não fica contente, né? E volta aos lugares, né? Quando se sente bem atendido, quando se sente acolhido, quando se sente respeitado. Aqui na nossa região, a gente ouve, né? Algumas histórias de pessoas que em algum momento se dirigiu ao comércio local e foi mal atendido, né? E aí foi na concorrência e isso gerou algum tipo de consequência, inclusive de experiência, né? Rivalidade entre marcas e estabelecimentos diferentes e tal. Então, você consegue, digamos, fidelizar o teu cliente, agradar, muitas vezes, né? Fidelizar ele, agradar ele através de um bom atendimento. Nem sempre o melhor preço vai ser o foco. Quando tu tem um preço equilibrado, um preço próximo, mesmo que não seja exatamente o mais barato o teu produto, mas o teu atendimento pode fazer a diferença. Aí o bom profissional de vendas, ele vai buscar isso. Ele vai buscar uma relação, digamos, mais aproximada com o cliente para fidelizar ele, né, do seu estabelecimento, seja ele físico, seja ele virtual. E para que você
consiga trabalhar com essas informações, né? Vamos lá, que tipo de informações? Vamos imaginar, relacionamento com o cliente. Aquele cliente que, no dia do seu aniversário, né, abre o seu e-mail, está lá, felicitações por determinada empresa, né, prestador de serviço ou fornecedor de produtos, por exemplo, ou enfim, né, na rede social, de acordo com a sua profissão, vamos imaginar o professor, né, abre seu e-mail, abre sua rede social e tem um recado: oi, Robson, tudo bem, né? Ou, enfim, a pessoa, né? O professor, tudo bem? E alguma coisa homenageando o dia do professor e ali já também promovendo o seu produto, né? Fazendo alguma oferta e tal. Então, assim, são vivências que podem fazer a diferença nessa trajetória de escolha do cliente por aquela marca, por aquele produto. E como é que se obtém essas informações? Não é apenas por aquela busca na internet dessas informações, mas também no próprio atendimento. Como? Através da ficha do cliente, né, que deve trazer algumas informações. Qualificação, né, onde traz a questão do endereço, estado civil, profissão, residência, pegando aqui um rol, tá? Bem, digamos, bem. Que hora para passar o trem? Eu vou pausar o vídeo. Está passando o trem, pessoal. Só um pouquinho. Bom, o trem está passando, mas agora está mais longe, dá para a gente continuar. Então, assim, através dessa ficha do cliente, além da qualificação, profissão, estado civil, se tem filhos, data de aniversário, endereço, né? Essas informações importantes. Também é importante você registrar o perfil daquele cliente. Quantas vezes comprou, né? Histórico de compras e visitas. Tem situações que há um primeiro contato, uma primeira visita. Não fechou a venda naquele momento, mas há um segundo momento para tentar, né, fechar aquele negócio. Há um momento de se orçar, porque o cliente ele tem esse direito, né, de orçar, pesquisar, avaliar as informações, e muitas vezes é nesse momento, é a presença do vendedor nesse momento da escolha que pode fazer diferença entre fechar o negócio ou não. Tá? Então, essas informações colhidas lá na ficha, né, na ficha do cliente, essas informações pessoais, elas podem ser bastante importantes no momento de você fechar uma boa venda. Tá? Isso vai fazer toda a diferença, né, durante o atendimento. Além disso, também a gente precisa pensar na questão comportamental. Como é que eu estou me comportando com o meu cliente? Será que o meu comportamento ele está de acordo com o comportamento que eu gostaria que um vendedor me atendesse? Essa análise a gente precisa fazer. E não apenas essa, né? Porque não existe apenas um perfil na sociedade, cada pessoa tem um perfil diferente. Né? Mas é importante a gente sempre analisar, pensar como é que está a qualidade do nosso atendimento, da nossa apresentação. São informações bem relevantes. Então, se a gente pensar, por exemplo, boa aparência, uma pessoa bem asseada, com uma vestimenta asseada no sentido de, digamos assim, caprichosa, cabelos, para quem tem, não é meu caso, mas eu tenho cabelo bem curtinho, eu tenho uma sobra de cabelo, né? Mas procuro manter curtinha. Para quem de repente, tá bom, tem mais cabelo. Então, cabelo penteado, né? Barba bem feita, roupas limpas, né? E arrumadas, vestimenta de acordo com o estabelecimento, né? De acordo com aquela oferta de negócio. Tem situações, por exemplo, se a gente for observar loja de shopping, por exemplo, que vende terno, né? Então, não faz sentido o vendedor estar de bermuda e regata, né? Você está vendendo terno, está vendendo uma roupa social, o vendedor vai estar de roupa social. Ambientes mais formais, vai de acordo também. Né? Então, assim, essa questão da boa aparência, da vestimenta adequada tem que ser observado. A questão do uso do celular. O que a grande maioria dos clientes, um ou outro talvez não dá bola para isso, mas a grande maioria, ele precisa se sentir dono de toda a atenção. E não é por soberba, é porque quando é um sentimento, quando o vendedor me dá a devida atenção, quando ele me dá toda a atenção, eu me sinto confortável. Eu vejo que ele realmente está interessado naquilo que eu procuro. Agora, quando há dispersão por algumas outras razões, seja por, às vezes o simples fato do nosso vendedor trocar informação com outra pessoa, dependendo do tempo em que isso ocorrer, já vai me
trazer para o lado negativo, já vai me trazer uma sensação de desvalorização naquele atendimento. Vai demonstrar para mim que, para aquele vendedor eu sou só mais um número, e para ele o que importa é vender, não importa aquela minha experiência de vida, aquela minha experiência de compra, aquela minha vivência. O que importa para ele é o vender, ele não está preocupado comigo. Eu posso, sem querer, passar essa informação para o cliente. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Inclusive no uso de celular. Né? Desligar ou manter no modo avião, modo silencioso, e quando não estiver em atendimento, aí sim, né, poder fazer as minhas atividades. Né? Se a gente pensar que tem vendedores que, ao mesmo tempo que trabalham com loja física, também vão ali e acabam administrando pedidos virtuais e tal, ok, mas saber reservar o tempo para cada um. Né? Tem um ditado que diz que quem abraça tudo acaba não consegue fazer nada direito. Então, saber segmentar, dedicar os momentos necessários para cada uma das atividades, nem sempre é possível, mas a gente precisa seguir esse objetivo. Pontualidade, né? Pontualidade, acima de tudo, é um sinal de respeito com a nossa clientela. Né? Afinal de contas, quando a pessoa não é pontual, da mesma forma, a gente o consumidor ele se sente em segundo plano, ele se sente desvalorizado. Então, pontualidade. Mas por alguma razão de força maior, não foi possível. Avisar. Por isso que, se você preencheu a ficha do cliente, né? Preencheu a ficha do cliente, marcou, né, alguma coisa para depois, você tem o contato dele, você tem condições, salvo, né, situações excepcionais, e aí torna-se compreensível, né? Mas vai atrasar por alguma razão? Avisa. Avisa. É um sinal de respeito com o cliente. É um sinal de compromisso. Nós, quando negociamos com alguém, nós queremos... nós, quando eu digo nós, é a maioria das pessoas, elas querem se relacionar com pessoas que tenham compromisso. Tá? Então, a gente precisa ser pontual no nosso dia a dia. Tá? No momento de se fazer uma negociação, por exemplo, eu vou visitar um cliente. Né? Eu não estou no meu ambiente, eu vou visitar um cliente. Então, ser educado, ser cuidadoso, né? A gente muitas vezes se encontra num espaço em que a gente não conhece. Né? Então, cheguei com a minha pasta, colo ou chão. Não já colocar em cima da mesa, invadindo, porque essa situação ela tem dois efeitos, né? Ela cria uma barreira entre você e teu cliente, né? Uma barreira física, e também, assim, cria aquele desconforto, né? Ele foi dono daquele espaço, teu cliente, né? Foi dono daquele espaço até o momento que você chegou. Quando você chegou, mudou o espaço dele. Então, internamente, né, a percepção, né, em segundo plano, que pode ficar para o nosso cliente, essa do subconsciente dele, pode ficar a percepção de que ele teve o seu espaço invadido. Isso, lá no final, pode nos trazer uma resposta negativa, né? Se eu tenho um concorrente que veio e cumpriu a cartilha, né? Então, as regrinhas ali simples, então, pode fazer a diferença. Tá? E estar atento ao nome correto do cliente. Vixe, eu vou dizer para vocês, eu tenho uma dificuldade com o nome, mas a gente precisa aprender, tá? O profissional do marketing, ele precisa fazer um esforço extra, se for o caso, mas ele precisa saber o nome do cliente. Eu falei no meu caso, mas acontece algo interessante, às vezes acabo esquecendo o primeiro nome da pessoa, eu lembro o segundo, e eu chamo pelo sobrenome com segurança, na maioria dos casos. Né? Não é vergonha perguntar o nome da pessoa. Mas uma vez que você teve acesso ao nome da pessoa, que foi informado, procurar gravar. A ideia é que cada atendimento, cada venda seja personalíssimo, que o nosso cliente ele se sinta o mais especial possível naquela vivência. Então, aí são, digamos, algumas informações comportamentais que, se seguidas, podem trazer bons resultados nas nossas vendas. E aí, por fim, pessoal, algumas dicas aí para realizar boas vendas, né? Além dessas outras técnicas que a gente já passou aqui. Então, vamos lá. Planejamento é uma delas, né? Planejar, conhecer o espaço, o perfil do cliente, planejar o atendimento, como vai ser, né? Tem essas etapas ali que a gente comentou anteriormente, que devem ser seguidas, ou, pelo menos, né, entende-se que sendo seguidas, o êxito fica mais próximo, né? Então, planejamento
E assim, ó, planejamento, eu penso que entre todos os itens ali que devem ser planejados no atendimento, o fator tempo é importante para não tornar aquela apresentação, aquele atendimento maçante para o cliente, desconfortável. E assim, ó, é importante também dar um sinal de valorização ao seu tempo. Não é fazer correndo, é otimizar o tempo, passar as informações. Tem cliente que vai decidir mais rápido, porque já vem com uma informação prévia. Tem aquele que fica mais em dúvida e não compra naquele momento, mas que pode vir a comprar depois, de acordo com a qualidade do seu atendimento. Tá? Então, assim, é importante você atender com, né, digamos, com um objetivo, tá? Com um objetivo e ser o mais sincero né, o sincero e otimizar o tempo. Quando você faz de uma maneira objetiva, tem de uma maneira objetiva, não, você dá a noção para o cliente que tanto o tempo dele é importante quanto o seu também. Né? Então, mas, repito, a gente sempre tem que tomar cuidado para não fazer o atendimento correndo. O cliente, mesmo que ele não compre naquele momento, ele precisa sair do local, pensando numa loja física, ele precisa sair do local com as informações suficientes que o tragam de volta para a empresa. Ah, mas as informações, de repente, você trabalha com um produto que a concorrência também trabalha ali próximo. Ok. A forma como você se porta no atendimento pode ser o essencial, pode fazer a diferença para que aquele cliente retorne à sua loja, busque pelo seu atendimento. Tá? Outro item, conhecer o produto. Fundamental sempre. Não improvisar, não inventar, não falar sobre o que você não conhece ou não possa entregar. Né? Então, conhecer o produto ou serviço que você está ofertando sempre, para que você possa tirar as dúvidas da clientela. Né? Demonstrar confiança no produto. Se o cliente já chega com dúvida, né, desconfiando do produto, por alguma razão desconfiando, imagina se o vendedor não for confiante. Seu produto é bom? É bom. Entre os dois, eu costumo levar para a sala de aula um exemplo, né? Uma vez eu estava procurando um videogame para comprar, passei num dia, o vendedor disse, olha, eu falei de determinado videogame, ele disse, olha, esse eu não tenho, mas eu tenho um que é muito melhor, que assim, assim, assim. Por um lado, ele elevou a qualidade daquilo que ele queria me vender e jogou lá embaixo aquilo que ele não tinha naquele momento. Só que o detalhe é que eu não comprei naquela hora. Eu voltei na semana seguinte, perguntei para ele, hoje você tem aquele videogame, aquele que ele exaltou e tinha naquele momento? Ele disse, olha, aquele eu não tenho, mas eu tenho esse, que é muito bom, é melhor do que aquele, por isso, detalhe, ele elevou nesse momento o videogame que na semana anterior ele jogou lá embaixo. Então, para mim, naquele momento ele perdeu credibilidade, ele pensou só nele, na venda dele, ele não pensou na minha satisfação como cliente. Isso é algo que me marcou tanto, que já fazem alguns anos, mas eu trago para a sala de aula nesse momento. Tá? Então, se ele entende que os dois produtos são similares, ele vai dizer, olha, né? Eu no lugar dele, como vendedor, diria, olha, são muito parecidos. Alguns preferem esse aqui por isso, alguns preferem isso aqui por isso, mas ambos são muito bons. A gente está vendendo muito bem ambos, tanto que você vem numa semana, você tem um. Você chega na outra semana, você tem o outro, né? A gente está tendo um giro muito grande, o pessoal está gostando bastante, sabe? Então, ambos seriam uma excelente opção de compra. Pronto. Eu não coloquei o meu cliente, digamos assim, em dúvida, né, quanto à segurança de que eu estou vendendo um bom produto. Estou vendendo bastante, tanto é que, dependendo da data que você vem comprar, não tem. Não tem porque, né, então a oportunidade é hoje. Olha só, eu já consigo direcionar. Né? Então, são algumas técnicas, algumas dicas aí que a gente consegue estar incorporando no nosso dia a dia, tá? Para melhorar a qualidade né, e a quantidade das nossas vendas. Não pressionar o cliente. Quem nunca foi, de repente, num comércio e está ali analisando, seja o móvel, se vai caber naquele local, ou, enfim, você está fazendo a sua análise por qualquer produto, seja uma vestimenta ou alguma coisa nesse sentido, e aí fica o vendedor ali do lado, então vamos fechar? Então vamos fechar? Então, né? Enfim, não pressionar o cliente. O cliente precisa se sentir confortável. Essa questão de você pressionar o cliente pode fazer ele nunca mais voltar para o teu estabelecimento. Né? Pensando aqui em loja física,
Mas também é possível, de certo modo, rolar também no ambiente virtual, né? Conversas, digamos, pelas redes sociais, né? Grupo de classificados, alguém vai te pedindo uma informação, tá? Não, não, mas vamos hoje, vamos fechar hoje. Vamos. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para analisar aquela informação, né? E você precisa ser seguro. Você não pode demonstrar, por exemplo, desespero, ansiedade para vender. Não, você tem que mostrar segurança, garantir que o produto é bom. Bom, a decisão é do cliente. Se ele deixar de comprar, que pena para ele. Né? Bom para quem vier comprar depois. Bom para quem, né, fizer a compra. Né? Mas a gente também tem que cuidar para não dar a impressão de arrogância. É honestidade. Olha, é muito bom. Você pode até ter outras opções e tal, mas o meu é muito bom. Se o meu produto ou serviço for líder de mercado, eu vou poder, né, enfatizar isso. Olha, o meu produto é líder de mercado. Mas o meu não é de repente, o líder de mercado. Então, o meu produto é muito bom. Existem outras opções por aí? Ok, é da escolha de cada um, né? Mas a gente preza por isso, e aí você acrescenta valores e tal. Então, são técnicos, gente. E aí cada segmento vai ter a sua maneira de seguir essas dicas. Além de não pressionar, não empurrar, você não identificou bem, ou o cliente não está bem seguro daquilo que ele precisa, tá? Você empurrar, você decidir pelo cliente, não, leva esse aqui, não vai cair bem. O cliente ele vai perceber isso. Isso pode, de novo, afastar o cliente até mais do que o próprio valor da mercadoria. Tá? Quando ele percebe que o vendedor não está preocupado com a satisfação de desejo e necessidade. Quando o vendedor está novamente preocupado apenas com vendas. Esse tipo de vendedor, ele cada vez mais perde espaço no mercado para aquele vendedor que está preocupado em satisfazer as necessidades e desejos dos clientes. Falar dos benefícios. Lembra daquele exemplo do videogame? Né? Em um momento, né, eu separo em dois momentos, em que o vendedor falou muito bem do produto que ele tinha e falou mal daquele que ele não tinha naquele momento. Mas ele trabalhava com aquele produto também. Né? E na semana seguinte ele alternou. Né? Ele passou a falar mal do que ele tinha falado bem e falar bem daquele que ele tinha falado mal. Perdeu assim uma oportunidade, eu não vou dizer uma oportunidade incrível, mas perdeu uma oportunidade de demonstrar a honestidade dele. Se ele fala para mim, se ele omite a opinião negativa sobre algum produto, né, e fala só dos benefícios, né, fala da experiência, né, vamos imaginar, se ele diz assim, com tal videogame ele tem um dispositivo ali de reconhecimento de espaço, de movimento e tal, cara, vai dar uma experiência muito legal para os jogos, né, que vão para essa destinação, cara, vai ser muito legal. Já esse aqui ele é famoso porque nos jogos coletivos de esportes e tal, então assim, direcionar para passar a informação em relação aos benefícios. O cara pode dizer, você vai perceber que a jogabilidade dele é muito boa também, o pessoal gosta bastante, tá? Sabe? Então, trazer só fatores positivos para a venda, benefícios, tá? Benefícios. Porque o cliente, quando ele vai ao mercado, quando ele vai buscar algo, ele não está interessado só no preço, só nas condições, ele está interessado também nos benefícios que o teu produto, que o teu serviço vão trazer para ele. Tá? Clientes difíceis são uma exceção. Dependendo do segmento, dependendo do valor agregado, são exceção, mas é o seguinte, o que é um cliente difícil? Para quem não estiver preparado, para quem não estiver buscando o tempo todo crescimento profissional, todo cliente vai ser difícil. Agora, para quem está sempre, sempre buscando um melhor atendimento, sempre aprendendo com as técnicas, aprendendo com o dia a dia, né, aprendendo a identificar as necessidades dos clientes, né, muitas vezes, em alguns casos, o cliente não vai conseguir falar sobre tudo aquilo que ele espera do produto, mas em alguns casos ele vai. Então, o vendedor ele precisa estar atento a isso. Ele precisa. E aí vai facilitar ou não. Então, o vendedor ele precisa, em cada segmento, ele precisa aprender a se relacionar com a sua clientela. E aí, mas ainda assim tem cliente chato. Ainda assim, mas eles são exceção.
são minoria. Muitas vezes é alguém que não está num dia legal ou não está passando por um momento legal e acaba vindo sugar, né, a nossa energia, acaba se valendo da nossa, né, da nossa capacidade, da nossa, enfim, da nossa vibe, né? Mas são exceção, gente. A gente tem que respirar fundo e isso faz parte do profissionalismo também e vamos adiante, né? Mas são exceção. Acreditar no pós-venda. Isso é muito importante. Nem todo mundo leva o pós-venda da maneira, né, não encara ele com a seriedade com a qual ele deve ser encarado. O pós-venda, ele não serve apenas para remediar alguma questão que ficou pendente, ou quando a compra deu algum problema e aí o cliente, ou para avaliar apenas a qualidade. Não. Ele pode ser uma ferramenta que faça o teu cliente voltar, né, na tua loja, no teu empreendimento, quando ele precisar de qualquer outro produto, qualquer outra coisa, né? Isso vai desde a mensagem do e-mail, perguntando, né, se foi bem atendido, mensagens no Natal, nas datas festivas, ou o cliente ele passou na tua loja, naquele dia tu não tinha aquele produto, mas tu trabalha com aquele produto. Ok, no momento que você tem, você vai lá e manda uma mensagem para ele, opa, estamos, né, com produtos nesse sentido, com promoção e tal, pronto, está trazendo o cliente de volta, pós-venda. Muitas vezes, a venda ela não vai acontecer no primeiro momento, né? Pode acontecer do cliente, ou ele sabe que tu tem o produto, ele deu uma passadinha, mas agora eu estou sem tempo para fechar. Faça um pós-venda. Traga ele no momento dele, respeitando o momento dele, mas traga ele para a tua loja, ofereça, faça algo a mais. Então, você vai estar fortalecendo o relacionamento com esse cliente, né? Estudar sempre, tá? Estudar sempre é importante. Conhecer, não apenas conhecer o produto, mas estudar sempre, porque aí quando a gente está sempre estudando, sempre reciclando, a gente consegue entender as mudanças que os produtos vêm sofrendo e para a gente poder informar os nossos clientes sobre essas mudanças. Vamos dar um exemplo, telefones celulares. Eu, né, trabalhei num período aí com comércio há bastante tempo, né, nem sonhava em ser professor, nem sonhava em advogar. Eu trabalhei com celulares na época do TDMA, tecnologia, TDMA e CDMA, depois mudou para o GSM, né, que é o que a gente tem até hoje. Então, assim, eu lembro que houve a necessidade de a gente estudar muito o que era aquela nova tecnologia, o que oferecia, e assim, então eu tenho essa vivência, essa experiência de quantos clientes eu consegui, digamos, conquistar através de você ter uma boa base de informações, benefícios dos aparelhos, mudanças, aquilo que o que estava sendo ofertado a partir dali, né? E hoje não é diferente, né? Hoje você tem diversas marcas e eu usei telefones celulares como um exemplo, mas existem tantos outros. Se a gente pensar em televisão, há não tanto tempo assim, a gente tinha as TVs ainda coloridas, mas com tubo de imagem. Aí teve um momento que a gente tinha ali uma ampla divulgação das TVs de plasma, que depois vieram as de LCD, que depois vieram as de LED. Então, o profissional desses mercados que eu usei como exemplo, tá? Ele precisa estar atento a essas tecnologias. Quando o cliente, se você tem materiais diferenciados no teu espaço, tu precisa saber dizer para o cliente, olha, essa aqui, né, esse aqui tem a vantagem disso, disso. Esse aqui já tem uma aplicação maior para, né, então, enfim, né, você tem que agregar a tua apresentação, ao teu atendimento, as informações que você possui em relação ao trabalho. Confiança, tá? Antes eu falei da confiança no produto, mas você, como vendedor, você precisa confiar em você também. Você precisa confiar na sua capacidade de convencer as pessoas, na sua capacidade de conhecer o produto e apresentar ele bem, produto ou serviço. Tá? Você precisa se sentir capaz. E isso, digamos, existem técnicas para isso. Ninguém nasce sabendo, mas você precisa demonstrar confiança. Se a gente pensar que aquela compra, né, aquela compra pelo consumidor, muitas vezes o próprio consumidor está inseguro, então você tem que trazer essa confiança. Você tem que ser luz na vida dele naquele momento, naquela vivência, né? E dali pode nascer, ou você pode vir a ser referência para aquela pessoa, né? Nesse segmento.
opa, na hora de comprar, né, determinado produto, determinada linha, eu vou me reportar àquele profissional. É essa a referência que a gente quer ser. Então, você precisa demonstrar confiança em si mesmo, confiança nas suas palavras, confiança naquilo que você oferece. A partir do momento que você consegue demonstrar essa confiança, fica fácil para as pessoas também confiarem no seu trabalho, né? Naquilo que você está indicando, né? Vamos imaginar que muitas vezes a gente indica para os consumidores produtos ou serviços, enfim, experiências que eles vão levar para dentro da sua casa, né? Então, a gente precisa demonstrar confiança não apenas no produto, mas demonstrar que as pessoas podem confiar na nossa indicação, confiar na nossa, enfim, naquilo que a gente tem, naquilo que a gente está oferecendo, né? E última dica desse bloco: jamais mentir. Jamais mentir. Eu lembro, teve uma situação bem interessante numa aula que eu dei numa outra instituição, que também trabalhava sobre marketing e vendas, que a gente simulava uma situação. Eu gostaria até de fazer em sala de aula, mas nesse momento, EAD, a gente tem que fazer, né, algumas adaptações e nem sempre as dinâmicas que a gente consegue fazer em loco, a gente consegue fazer aqui via internet. Mas, enfim, a gente levou uma situação lá, uma situação real que o aluno trouxe. Olha, eu uma vez tive que fazer uma apresentação de um produto, né, aliás, era um determinado produto, mas que ele estava inserido num catálogo, né, em um dos catálogos da empresa. E aí ele falou, olha, eu fui preparado para apresentar ali os produtos relacionados e tal. E aí o cliente me fez uma pergunta sobre um outro produto também, né, fornecido pela empresa, mas que eu não tinha conhecimento naquela hora. Aí eu interrompi o aluno e disse, olha, vamos lá, pessoal, o que vocês fariam no lugar? Então, muitos, né, fizeram indicação de que iriam buscar maiores informações, iriam honestamente dizer, olha, eu de fato, essa informação eu não tenho nesse momento, mas se me permite, né, me passa um número de telefone, endereço de e-mail, um contato pelo qual eu consiga buscar essa informação e me trazer. Eu não tenho aqui comigo, mas eu quero conseguir, né, se me permitir e tal. Claro, tem situações que se é algo urgente, tu não consegue, infelizmente, né? E a gente tem que ser profissional e entender isso também, que nem sempre a gente vai conseguir atender tudo da maneira como a gente gostaria, mas a gente deve fazer o nosso máximo. Então, muitos alunos responderam nesse sentido. Mas me chamou a atenção alguns que disseram, eu iria inventar, dizer que é possível. Gente, quem está interessado no produto, quem fez uma pergunta específica sobre determinado produto, ele vai perceber, né, pelo comportamento, né, de quem não tem informação, ele vai perceber que se trata de um enrolation. Então, não faça. É mais honesto e a pessoa ela vai, né, o cliente ele vai entender, olha, o vendedor esteve aqui, quis pegar ele, né, e ele, honestamente, ele falou que ele não tinha informação, mas me trouxe depois, mandou um e-mail, né, com referência do produto e tal. Então, mesmo que você não tenha o conhecimento, foi pego de surpresa naquele momento, mas encontre uma saída honesta. Você vai estar demonstrando honestidade e confiança para o seu cliente. A mentira, vamos imaginar assim, algumas pessoas se pautam e dá certo até certo ponto, em algum momento dá errado. Eu não me arrisco, eu não confio, né? Então, e como professor, digo para vocês, é mais interessante ser honesto com o cliente e dizer, olha, eu preciso levantar essa informação. Eu, de fato, agora estava pensando, né, em outras situações aqui, não estou conseguindo recordar sobre essa informação. Ok, tudo isso é aceitável. Claro que isso não pode ser digamos assim, uma regra no sentido de, com frequência o cara não conheceu os seus produtos, né, não conheceu os produtos ofertados. Aí também ele tem que avaliar, né, essa vivência dele no mundo de vendas, se ele deve estar ali, se para estar ali ele precisa de treinamento, de preparo, seguir aquelas regrinhas que a gente tratou até aqui no vídeo e que está no nosso material também. Então tudo isso precisa ser observado. Beleza, galera? Finalizamos esse bloco. Na sequência, temos mais vamos conversar mais um pouquinho ainda sobre marketing e vendas. Até mais.